E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos explorar um pouco mais o conceito de força conservativa no movimento unidimensional. No vídeo anterior, vimos que a força-peso e a força elástica são forças conservativas, ou seja, forças às quais podemos associar uma função energia potencial. Desta forma, o trabalho de tais forças depende apenas das posições inicial e final, pois estas posições definem a diferença de energia potencial associada, de forma que o trabalho em uma viagem de ida e volta seja nulo. Você pode comprovar facilmente este fato imaginando uma partícula de massa m se deslocando em seu movimento unidimensional, digamos sobre o eixo x, da posição x0 até a posição x1 devido à ação de uma força conservativa. No movimento de ida, o trabalho dessa força, dado pela integral de x0 a x1 de f de x dx, corresponde à energia potencial associada na posição x0 menos a energia potencial associada na posição x1. Já na volta, o trabalho dessa força, dado pela integral de x1 a x0 de f de x dx, é igual à energia potencial associada na posição x1 menos a energia potencial associada na posição x0. Somando os resultados obtidos, você comprova facilmente que o trabalho em uma viagem de ida e volta é nulo. E este resultado deve ser esperado quando se trata de uma força conservativa, pois o trabalho fornecido à partícula no movimento de ida é integralmente devolvido na volta, de forma que o trabalho nessa viagem de ida e volta seja nulo. Contudo, o mesmo não se aplica para forças que dependem, além da posição, da velocidade da partícula, como é o caso da força de resistência do ar abordada anteriormente. O mesmo também se aplica para a força de atrito cinético. Observe sua expressão. Embora sua intensidade não dependa do módulo da velocidade da partícula, pelo fato do coeficiente de atrito cinético ser aproximadamente independente da velocidade, quando a partícula inverte o sentido do movimento, a força de atrito cinético também inverte, demonstrando que ela, assim como a força de resistência do ar, depende da velocidade da partícula em questão. Em geral, o trabalho de tais forças é negativo, pois elas tendem a se opor ao deslocamento sofrido pela partícula, acarretando em uma diminuição no valor de sua energia mecânica. Sendo assim, parte da energia mecânica é transformada em calor, e com isso, essa energia não pode ser recuperada. É justamente por isso que essas forças recebem o nome de forças dissipativas. Com esse raciocínio, fica fácil compreender agora que o trabalho devido a uma força dissipativa no deslocamento da partícula de x0 a x1 e depois de x1 a x0 possuem o mesmo sinal. Ambos são negativos, não podendo se anular em uma viagem de ida e volta, como ocorre para o trabalho de uma força conservativa. Diante dessa discussão, vamos admitir que a força aplicada na partícula ao longo de seu movimento unidimensional sobre o eixo x dependa apenas da posição, assim como ocorre com a força-peso e a força elástica. Nesta situação, fixando a posição x0, eu posso definir que o trabalho dessa força, dado pela integral de x0 até certa posição x, de f de x dx, define uma função φ que depende apenas da posição x. A partir dessa expressão, nós podemos calcular, por exemplo, φ na posição x2 menos φ na posição x1. E com isso nós vamos obter a seguinte expressão. φ em x2 é a integral de x0 até x2 de f de x dx menos φ em x1 é a integral de x0 até x1 de f de x dx. Consequentemente,
φ na posição x2 menos φ na posição x1 fica dado por... Então vamos lá. Essa primeira integral eu vou escrever da seguinte forma. Integral de x0 a x1 de f de x dx mais a integral de x1 a x2 de f de x dx. Tudo isso menos a integral de x0 a x1 de f de x dx. Simplificando o primeiro termo com o terceiro termo, vemos que φ em x2 menos φ em x1 é igual à integral de x1 a x2 de f de x dx. Comparando este resultado com essa expressão obtida em vídeos anteriores, nós podemos escrever a seguinte igualdade. Observe atentamente a regra de sinais que aparece aqui. Então, nós temos U na posição x2 menos U na posição x1 é igual a φ na posição x1 menos φ na posição x2, e isso é igual ao negativo da integral de x1 a x2 de f de x dx. Observe a expressão obtida. Tomando agora, observe bem essas considerações. Tomando agora x1 igual a x0, x2 igual a x e u na posição x0 igual a 0, nós vamos obter a seguinte expressão. Então vamos lá. U em x vai ser igual a menos φ na posição x. Observe que φ em x0 é igual a 0 por correspondência, e tudo isso é igual ao negativo da integral de x0 a x de f de x dx. Observe que U representa a energia potencial associada à força F em questão. Note ainda, a partir da expressão obtida, que em um movimento unidimensional, qualquer força F que dependa apenas da posição e não da velocidade da partícula é uma força conservativa. Observe ainda que U em x0 igual a 0 reflete que a escolha arbitrária de x0 reflete na arbitrariedade na escolha do nível 0 de energia potencial. Recordando agora que a derivada da integral em relação ao limite superior corresponde ao valor do integrando nesse limite, observe a igualdade obtida, nós podemos escrever que a força F, compare as duas expressões, a força F em função da posição x corresponde ao negativo da derivada da energia potencial associada. Muito bem, observe as expressões obtidas e os cálculos realizados até aqui. Vamos agora aplicar essa expressão para o caso da força-peso e para o caso da força elástica. No caso da força-peso, a energia potencial é dada por mgz. Ela é uma função da posição z. Levando essa expressão nessa igualdade, você vai obter a derivada em relação a z de mgz acompanhada do sinal negativo. Colocando o mg fora da derivação, pelo fato de ser um termo constante, você vai encontrar a derivada de z em relação a z, que é igual a 1. Logo, você recupera como deve ser a expressão da força-peso. Muito bem?
Vamos agora para a força elástica, recuperando aqui a expressão original. A energia potencial elástica é dada por 1 sobre 2 vezes K vezes x ao quadrado. Sendo assim, ela é uma função da posição x. Levando essa expressão nessa derivada, você vai encontrar o negativo da derivada em relação a x de 1 sobre 2 vezes kx ao quadrado. 1 sobre 2 vezes k eu posso retirar da derivação pelo fato de ser um termo constante. E com isso você obtém menos 1 sobre 2 vezes k vezes a derivada de x ao quadrado em relação a x, que é justamente 2x. Consequentemente, 2x multiplicando menos meio vezes k recupera a expressão da força elástica como deve ser. Note como essa expressão é extremamente importante, pois ela facilita e muito a obtenção da força se você conhece a energia potencial associada. Para fazer isso, conforme eu ilustrei, basta fazer simplesmente a derivação da energia potencial em questão, acompanhada do sinal negativo. Para finalizar o vídeo, uma observação final. Lembre-se que a derivada de uma constante vale zero. Sendo assim, a constante aditiva arbitrária obtida nessa expressão, na determinação da energia potencial e representada por U de x0, não afeta o cálculo da força. Nessa expressão, ela também é chamada de constante de integração. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.